Oi, galerinha do ZetaCast, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio com participação de 3 entregantes. A gente vai falar hoje sobre o projeto Refúgio com o tema Família Acolhedora. Bom dia! Eu queria agradecer primeiramente a participação de vocês e eu queria que vocês, de cada vez, se apresentassem e falassem o papel de vocês nesse projeto. Bom dia, meu nome é Lina, eu sou assistente social. Meu nome é Lívia, sou psicóloga. Meu nome é Josa, sou educador social, né? Sou educador social. E dizer que é um prazer muito grande aqui, agradecer já de início pelo espaço, né, que vocês estão proporcionando para a gente. E também dizer que é muito bacana essa atitude de vocês, né, que como a gente já conhece, né, eu sou Claudei, e dizer que continue dessa forma, porque com certeza, além de ser um evento bacana para a escola, você também tem um papel social, né, implementando esse projeto para ajudar a sociedade. Então, como é que esse projeto foi abordado? E de onde surgiu essa ideia desse projeto? Eu vou começar. O projeto Refúgio, na verdade, ele é uma iniciativa do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente daqui de Queimadas. O Conselho ele escreveu esse projeto para trazer para cá um serviço que já existe nacionalmente, que é o Serviço de Família Acolhedora. O Serviço de Família Acolhedora está dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E como é que funciona? Crianças que estão em alguma situação de vulnerabilidade, que precisam sair das suas famílias por alguma ordem judicial. Algumas vezes elas vão para instituições, mas dentro do ECA foi instituído o Serviço de Família Acolhedora, que seria o seguinte: em vez da criança ela estar em uma instituição, ela ficaria com uma família que daria todo aquele suporte. A criança não seria tratada como mais um dentro da instituição que teria centenas de crianças, ela seria tratada como indivíduo, e ficaria naquela família até um período de tempo da sua família de origem, que é de onde ela nasceu, se restabelecer. E aí, o serviço da família acolhedora, que é a nossa equipe, o nosso trabalho, que é formado por assistente social, psicólogo, educador social, e temos também uma coordenadora que, inclusive, dando um parêntesezinho na minha fala, nossa coordenadora, ela está lá na nossa sede, porque a gente está recebendo também a visita de outras pessoas, então a gente dividiu um pouco a equipe para poder atender todas as demandas. E voltando para a minha fala, a gente trabalha não só com as famílias que estão acolhendo, a gente trabalha com aquela criança que passou por alguma situação de violência, de vulnerabilidade, de negligência, e também trabalha com a família de origem. E qual é o nosso objetivo? Que aquela criança volte para casa. Porque antigamente, os orfanatos, eles faziam o quê? As crianças ficavam lá até um dia alguém adotar. Ou então, quando completassem 18 anos, elas iriam seguir suas vidas. E a função da família acolhedora é a criança voltar para a sua família, ser reintegrada na sua casa. E aí, o nosso trabalho é justamente esse, a gente fortalecer esse vínculo da criança com a sua família. E há quanto tempo vocês estão nesse projeto? Aqui em Queimadas, o município ele trouxe para Queimadas, oficialmente, sendo uma equipe municipal, esse ano. Nós vimos ano passado para cá, nós somos o pioneiro da Paraíba a ter uma própria equipe. Os outros são a equipe do Estado, a equipe do Estado que vem. Mas desde 2010, se eu não me engano, já existe o projeto Família Acolhedora, o Serviço de Acolhimento Familiar, mas o projeto Refúgio mesmo está iniciando agora. Por isso a gente está nessa etapa de divulgação, de captação de famílias. Porque ele é regional, ou seja, o estado da Paraíba, ele trabalha com uma equipe que vai passando pelas cidades. E o projeto Refúgio, o objetivo é, como o Lívia disse, a gente está montando uma equipe aqui em Queimadas para a gente atender as famílias de Queimadas. A gente não se desvinculou do regional, a gente está só focando melhor aqui em Queimadas com uma equipe exclusiva, porque o regional é uma equipe de João Pessoa que viria esporadicamente, então aquele acompanhamento terminaria sendo um pouco longo, a distância de um atendimento e outro. E a gente estando aqui, o nosso acompanhamento é mais de perto, é uma coisa mais contínua. Isso faz com que também, a questão dos critérios, essa família ela seja do município.
né? Ou seja, no município que o projeto está sendo integrado. Então, fica especificamente, né, na cidade de Queimadas. E como é que o Conselho Tutelar atua junto com vocês? O Conselho Tutelar, eles são ligados também diretamente com a Justiça. A gente vai receber da Justiça aquela criança que não pode ficar à sua residência. Então, é um contato direto. A gente está ligado com todos os serviços e principalmente com Justiça, Conselho Tutelar e CREAS. Que o CREAS é o Centro de Referência Especializado, ou seja, quando há uma violação de direito. O Conselho Tutelar, ele já acompanha aquela criança e vai fazer com a gente todo aquele acompanhamento, saber quem é aquela família, fazer as visitas, inclusive participar das audiências, porque para a gente poder estar, que na verdade não somos nós, né? A Justiça retira uma criança da sua casa. O Conselho Tutelar precisa fazer parte disso. Então, o nosso trabalho com o Conselho Tutelar é junto. A gente caminha junto. A gente precisa sempre ter essa parceria. Aí seria o Conselho Tutelar, o juiz e o motorista. Vocês falaram que quando a criança é retirada de uma família, como é que ocorre esse processo democrático e para onde essa criança vai? Por ordem judicial. Não somos nós que vamos lá e pegamos a criança. Tem todo um processinho burocrático de avaliar essa família, para ver se essa família tem um retorno, se essa criança pode retornar. Porque tem alguns casos que já de imediato a criança não volta para casa. Aí, nesse processo, quando a criança ela não pode voltar para casa, e também não é necessário que ela vá diretamente para a adoção, quando tem a possibilidade de reintegração familiar, quando o juiz vê que aquela família ele pode se reerguer, pode acolher novamente a criança, aí que essa criança ela é encaminhada para uma família. Essa é a nossa proposta, já para que as crianças elas não vão para o abrigo, porque apesar do abrigo ser uma coisa legal, ter profissionais bons, ele não supre totalmente as demandas da criança, como, por exemplo, uma rotina estável, um vínculo social mais estável, como dormir e acordar com as mesmas pessoas, porque os abrigos eles funcionam de plantões. Acaba que a criança ou adolescente não consegue ter um vínculo direto, um vínculo amigável, mais fácil com os profissionais e até com os outros. Por exemplo, pode ser um profissional para várias crianças, aí acaba que vai passando coisa despercebida e dificulta esse processo de reintegração da própria criança mesmo, do amadurecimento saudável, da construção de vínculos sociais também. No caso, na família acolhedora, ela passa pelo cotidiano natural. Escola, fazer compras com a família, como ir para Praça, área de lazer, diferentemente da instituição. E outra coisa, a equipe, a gente vai acompanhar não só a família que acolhe, mas também a família que está passando por essa reestruturação. Então, a gente acompanha, dando todo o suporte necessário. No caso, uma família que tipo, tem dependência financeira, tá, essas coisas assim, precisa de ajuda financeira, vocês também ajudam nessas coisas? Sim, sim. É uma família que se identifica, que quer acolher uma criança, porque, primeiro, a primeira coisa que todo mundo pensa, eu vou adotar? Não, não é uma adoção. Inclusive, é bem diferente. A adoção, você fica com aquela criança para sempre, ela se torna seu filho. E na família acolhedora, é um período de tempo, é um processo que tem começo, meio e fim. Então, já é importante a gente deixar claro isso, que é bem diferente de adoção. Serviço de família acolhedora é diferente de adoção. Inclusive, um dos critérios para a pessoa ou a família que quiser se cadastrar é não estar inserido no Cadastro Nacional de Adoção. A pessoa não pode ser uma família acolhedora. E aí, quando aquela pessoa passa pelo processo de inscrição, de avaliação, faz um cadastro, faz uma capacitação, todo um treinamento, quando ela sim está apta, quando ela receber aquela criança, existe sim uma ajuda, a gente chama de um subsídio para a criança. Por quê? Uma criança por vez. Aquela pessoa que vai acolher aquela criança, ela só pode acolher uma, a não ser que aquela criança tenha outros irmãos. E aí podem vir mais crianças, mas todas já que sejam irmãos. E cada criança, ela vai receber um valor, que no caso é um salário mínimo. Se for uma criança, um salário mínimo. Se forem 3 irmãos, são 3. Então, esse valor será custeado para as situações que acontecerem, para a rotina da criança.
Não é um salário, não é como um benefício para a família, emprego, é para né? a criança. Então, é importante também deixar claro que, porque algumas pessoas até podem se confundir, né, com essa questão de renda financeira. Enquanto a criança estiver naquela família, aquele valor será destinado para gastos com aquela criança. Quando acabar esse período que a criança sair, aquele valor também não estará mais com aquela família. E esse período de tempo que a criança passa, na nossa lei, que foi escrita do projeto, é uma média de até 18 meses. Mas esse período, geralmente, também é determinado pela justiça, porque a gente vai fazendo visitas, a gente vai acompanhando, vai vendo se aquela família está se adequando à realidade, aquela criança se adequou à rotina daquela família, e aí, de acordo com os relatórios, com a visita, com o judiciário, a gente vai vendo o período que aquela criança vai passar lá. Então, não é uma estimativa de período engessada. É algo que vai ser analisado de acordo com cada particularidade. Como ainda falou, complementando, existem alguns critérios que são bastante importantes para que essa família, para que essa família acolhedora ela possa, né, ser, digamos aí, ingressada no projeto, que seria, por exemplo, ser maior de 18 anos, não possuir antecedentes criminais, como eu já falei antes, na outra fala, né, ela residir no município que o projeto está sendo inserido, aceitar uma capacitação, né, que seria o acompanhamento da equipe, não possuir antecedente, não possuir vícios, por exemplo, assim, bebida em excesso, uso de entorpecente. Então, tem alguns critérios que tem que se passar para que ela possa ser essa família acolhedora, entre outros. A dúvida que vocês tiverem, estamos aqui para tirar dúvidas. Um ponto importante também, que acho que a gente acabou esquecendo, é que não necessariamente precisa ser uma família composta com pai, mãe e filhos. Pode ser uma pessoa, inclusive, pode ter casais homoafetivos, pode ser grupos de irmãos que queiram acolher uma outra criança ou adolescente. Não necessariamente precisa ser aquela família tradicionalzinha, aquela família estruturada, como a gente costuma ver nos comerciais de margarina. Pode ser famílias não tradicionais. Ou só uma mulher sozinha, um homem sozinho, desde que esteja apto para os critérios e que passe direitinho pela sua formação e que esteja apto para poder acolher essa criança ou adolescente. No caso, possua tempo e afeto, né? Isso. Aí, uma pergunta muito interessante. Passou já. Se vocês acolhem só crianças, adolescentes, de casas, de familiares, ou vocês também trazem para o projeto de vocês crianças, adolescentes que não têm moradia, lá, uma estabilidade para se viver? Sim, se for encaminhado pelo judiciário, toda e qualquer criança que ela se encontra com os direitos violados, ela pode ir para o acolhimento familiar, é de acordo com a decisão do juiz. Porque a gente não faz uma busca ativa, não é o nosso grupo, não é o nosso serviço que vai buscar as crianças que estão nessa situação. A gente recebe encaminhamentos da justiça. Então, independente se é uma criança que está numa família, se é uma criança que realmente não tem família, que está na rua, o que o juiz, a promotoria, o Ministério Público encaminhar, a gente vai fazer todos os direcionamentos. Mas no caso dessas crianças que elas não têm uma família, não têm uma família extensa, aí elas podem ficar na família acolhedora até o período delas serem encaminhadas para adoção. Já para evitar esse tempo na instituição mesmo. Quais os maiores desafios que vocês já passaram, enfrentam, né, na verdade? Eu acredito que seja o preceito mesmo das pessoas, não falo nem preconceito, falo um preceito mesmo, porque muitas vezes tem pessoas que elas não se enquadram nessa questão do querer acolher, do querer ter esse afeto, distribuir esse afeto para pessoas desconhecidas, porque é difícil mesmo você abrir a porta da sua casa e vir uma criança, um adolescente desconhecido, andar lado a lado com o judiciário, é uma coisa que pode causar medo, pode causar insegurança em algumas pessoas. E muitas vezes essas pessoas que não se enquadram nesse papel, não se enquadram no perfil de família acolhedora, achando que outras pessoas também não falam, eu não, esse projeto não dá para frente, esse projeto é muito bonito papel, mas na prática é diferente. A prática é diferente sim, mas não é porque uma pessoa não tem esse desejo de acolher que outras pessoas não vão ter também, nem todo mundo é igual. Assim como cada criança também tem sua particularidade. Um outro desafio também é que, às vezes, a pessoa até quer, tem interesse, mas aí vem
para uma pergunta que, inclusive, está no nosso folheto. A gente deixou aqui, já que você disse que a gente pode mostrar. Nós temos um folheto e a gente colocou, inclusive, algumas dúvidas que surgem. Que é, e se eu me apegar? Porque a gente sabe que, como é um serviço de começo, meio e fim, aquela criança não vai ficar para sempre. E se é uma pessoa que ela tem muito amor, afeto para dar, ela vai pensar, eu vou ficar com aquela criança, eu vou cuidar daquela criança, depois eu vou ter que devolver. E aí é um processo, é um desafio, mas é também um dos motivos para existir a capacitação e o acompanhamento com a equipe. Porque, de fato, aquela pessoa vai precisar desapegar, vai precisar quebrar realmente aquele vínculo de convivência, mas é um passo importante, tanto para a criança como para a família ou a pessoa que a acolheu. Porque, inclusive, eu vou deixar a Lívia falar essa parte dos benefícios de ter essa fase de apego e desapego. Para ela, eu ia falar que essa psicóloga. questão, tipo assim, que o apego, sem o apego, ele não acontece o acolhimento familiar. Porque é necessário que a criança ela estabeleça esse vínculo. Já a intenção do acolhimento familiar, da família acolhedora, é que a criança ela possa estar inserida num ambiente seguro, num ambiente de afeto, de carinho, que muitas vezes ela não tinha nessa família de origem. E é isso que a gente vai trabalhar com essa família de origem, que ela possa garantir os direitos dessa criança, como a ida à escola, como a alimentação. E nessa família acolhedora é necessário ter esse apego para que ela se desenvolva, não só hoje, no agora, daqui a um ano, mas tanto no futuro mesmo, que ela se torne um profissional, que ela se torne um adulto responsável, um adulto que compreenda que não só existem ciclos de violência, e que ciclos de violência eles podem ser quebrados, que a convivência social pode ser boa, pode ser amigável, e também produz também essa questão do comportamento cognitivo também, desenvolvimento cognitivo da criança. Quando ela está inserida num meio que proporciona isso, um meio saudável, um meio que ela tem afeto, carinho, que ela pode realizar situações básicas, como no mercado também. Gente que o caso, alguns depoimentos de crianças que nunca tinham ido no mercado com os pais, e puderam ir para essa família acolhedora. Aí, esse ambiente é necessário, esse apego, para que essa criança ela se construa como ser humano também, que ela possa atender às necessidades básicas dela, e tanto no desenvolvimento emocional como cognitivo. Inclusive, Harvard, eu acho que era isso que eu ia falar agora, né? Harvard ela fez uma pesquisa de que cada semana que a criança ela passa na instituição, ela tem um atraso de 4 meses no desenvolvimento cognitivo e emocional. Porque é mais assim, né? O acolhimento é mais uma questão assim, bíblica mesmo, de amor ao próximo. Porque geralmente, quando a questão e por isso também, entre os critérios, é a família que tem cadastro Na adoção. na adoção não pode também participar. E tipo, a questão da adoção seria como se fosse preencher uma lacuna, às vezes pessoas que não podem ter o filho natural, ou às vezes perder um ente querido, então é uma forma de preencher essa lacuna. Já o acolhimento não, tipo, você vai ajudar aquela pessoa, aquela criança, aquele ser humano durante aquele período, ou seja, é como se você tivesse sem nada em prova. Você vai ajudar, você vai fazer a diferença na vida daquela criança durante o período. Você vai saber que tanto é, né, que as meninas aqui podem até falar melhor, e na maioria das vezes a criança ela tem essa família como uma segunda família. Além da biológica, ela tem como se fossem os padrinhos, como se fosse uma segunda família para o resto da vida. Então, elas são até privilegiadas também nesse sentido, e esse privilégio de ter uma segunda família. Então, a equipe também ela vai trabalhar antes do acolhimento, durante o acolhimento e o pós-acolhimento também, que a gente chama de desacolhimento, mas a gente acha meio assim, um pouquinho essa palavra. Aí, para que esse momento da despedida não seja uma coisa rápida, assim, uma coisa grave, que cause danos, tanto na família como na criança ou no adolescente. É uma coisa pausada, devagarzinho, e só quando a criança estiver apta para voltar para a família dela. A equipe vai dar todo esse suporte, antes, durante e depois, para que não seja um momento grave, seja um momento de despedida mesmo, mas uma despedida saudável. E como é que essas pessoas que passam por esse projeto seletivo, elas se encaram a esse tempo, né? Que fica distanciado ou com essa mudança. Como é que as crianças e adolescentes reagem com essas mudanças? As mudanças dependem da particularidade de cada criança. Tem crianças que elas vão se adaptar mais fácil. Vai ter os momentos de crise, vai ter os momentos de estresse, como toda criança mesmo, como todo ambiente, como toda casa, tem os momentos de desavenças mesmo, mas não há nada tão gritante.
E essa família acolhedora ela já vai estar preparada para esses momentos. Ela vai estar preparada para lidar com essas crises, para lidar com essas birras, com toda essa questão, a família acolhedora já vai estar preparada. E a criança, ela vai se adaptando devagarzinho no momento dela, e ela só retorna para a família de origem quando a família estiver pronta ou apta para receber. No caso, que a gente vê que aquela família ela não está pronta, aquela família não tem o interesse de ter a criança de volta, não tem essa força de vontade de estruturar, não consegue, por alguma situação específica daquela família, aí essa criança é encaminhada para a adoção. Também, aquela criança, aquela família, não vai ser acompanhada só por a nossa equipe. Também vai ter um acompanhamento de rede, por exemplo, psicólogos, se for necessário, um CAPS, um posto de saúde, uma unidade básica, porque, às vezes, por exemplo, se for uma situação de violência sexual, precisa de um acompanhamento muito mais qualificado. E aí a gente vai ter todo esse suporte e vai entregar esse suporte para as famílias e para aquela criança que está necessitando naquele momento. Se tiver de serviço disponível na rede, nós vamos usar. Eu queria retratar aqui, né, sobre uma parte que a senhora falou aí, CAPS, essas coisas. Vocês também trabalham com pessoas que têm autismo, assim, crianças que chegam, né, têm autismo. Como é que vocês lidam com eles? Sim, inclusive, a gente recebeu uma família que ela disse que tinha interesse de acolher uma criança que tivesse autismo. Porque uma das coisas, inclusive, um parêntese, quando a gente falou dos critérios, a gente esqueceu de falar uma coisa. A pessoa que quer, ou a família que quiser acolher, ela pode escolher o perfil de criança ou adolescente, por exemplo. Essa família, ela disse, eu tenho interesse de acolher uma criança que tem autismo. Então, isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito importante. E a gente, além do nosso suporte, psicólogo, assistente social e educador, a gente tem esse vínculo, essa parceria com tanto os serviços de assistência como os serviços de saúde. E de educação também. E de educação. E a gente vai estar sempre andando junto, porque aquela criança que ela vai sair da sua casa para estar numa família acolhedora, ela não pode sair da escola. Pelo contrário, ela tem que continuar na escola, ela tem que fazer terapia, ela tem que estar nos serviços, se for necessário, no serviço de convivência, ela vai estar em alguma atividade para a gente poder trabalhar aquela situação de desvinculação da família temporária. Porque ela precisa absorver. É uma situação, querendo ou não, traumática. Ela já passou por uma vulnerabilidade em casa, aí já saiu do seu ambiente, já é um segundo trauma, vamos usar essa palavra. Ela passou em casa uma situação, aí já vai sair da sua casa e vai para uma família que ela não conhece, vai se adaptar a toda uma rotina. E aí, mesmo uma criança ou uma adolescente que não tenha nenhuma necessidade especial, também precisa. Fora, a gente vai trabalhar com crianças que têm autismo, que tenha qualquer outra necessidade de um acompanhamento mais qualificado. E aí, quando a gente vai abordar famílias, a gente deixa isso claro. Por quê? Tem famílias que realmente não têm um perfil para acolher, não vão ter esse suporte. E aí eles deixam claro, a gente coloca a observação. Já tem famílias que não, que eles preferem, porque eles já trabalham nessa área, eles vão ter um perfil mais qualificado, e aí é muito importante essa nossa seleção para a gente saber colocar a criança naquela família que vai dar o suporte que aquela criança ou adolescente necessita. Inclusive, o perfil, tipo assim, por exemplo, pode ser de sexo. Eu quero uma criança do sexo feminino, criança do sexo masculino, de 4 anos, eu quero de 12 anos para cima. A família, a pessoa acolhedora, ela determina esse perfil e quando chegar a demanda, quando chegar a criança, o adolescente, aí a gente vai vendo qual família ou pessoa se adequa mais naquela situação. É porque tem família que eu comparo muito, viu, Cláudio? Às vezes com o professor, tem família que gosta de desafio. Né? A gente, professor, às vezes a gente pega aquele aluno, né, Cláudio, trabalhoso, que não quer nada, e a gente consegue fazer no final do ano, esse aluno, ele queira, ele encontra aí um objetivo. Então, quando a gente pega aquele aluno que quer e tal, é mais fácil, né, Cláudio? É simples. Mas é gostoso quando a gente vê aquele que realmente não queria nada, que a gente olha e diz, mas rapaz, olha mesmo, a gente fez uma diferença aqui. Então, tem família que também vê esse lado, é desafiador. Não, eu quero aquela criança que eu sei que está precisando mais de ajuda, uma ajuda específica. E aí ela, como a menina falou, ele tem esse perfil e escolhe essa
Uma pergunta que eu também queria fazer é se, como é que ocorre esse processo de as pessoas podem ir e falar a situação de outras famílias? Como é que ocorre, se é por ligação, por meio de instituição? Como é que chega a vocês esses casos? Esses casos, a família acolhedora, ela só vai, as pessoas só acolhem a que o juiz determina. Os casos de violação de direito, normalmente é direcionado ao CREAS. Nós deixamos lá no crédito de CREAS por enquanto, mas vamos subir para o primeiro andar. O CREAS, ele se localiza na rua Lúcio Ricardo Galdino, número 15, ali no centro, no antigo CAP. Logo depois do mercado público, do Parque tem uma ruazinha ali, pronto, o CREAS é lá. É quando tem essas denúncias, quando você pode informar sobre alguma criança, adolescente ou idoso, alguma mulher, algum homem também, esteja sofrendo algum tipo de violência ou de negligência. Aí, essas denúncias são vinculadas ao CREAS. Nós só acolhemos, as pessoas só acolhem aquelas que o juiz determina. Nós não vamos nessa busca ativa, vem até nós. Certo. Eu queria saber se vocês poderiam falar uma situação que marcou essa trajetória de vocês, né? Um projeto Refúgio. Queria saber se vocês poderiam falar uma situação e vocês acham assim, marcou. Nós ainda como estamos no processo de divulgação, nós ainda não estamos na formação de já fazer o acolhimento. A gente tem estudado bastante, e um depoimento que me marcou, particularmente, foi um depoimento de um casal, está até disponível no YouTube, é Ingrid e Lauro, família acolhedora. Só pesquisar assim que aparece. É quando ela traz que ela até se emociona quando fala que o amigo, ele quer, a criança ela gosta de ser chamada de amigo, quando o amigo dela, ele aprende a ler. Não era uma coisa que ele tinha conseguido, mas assim que ele entra na família, com o incentivo de Ingrid e de Lauro, que são os responsáveis por esse acolhimento, a criança ela sai de lá saindo ler. E, tipo, é um marco para ela, e, tipo, é uma coisa que realmente é um incentivo do dia a dia, que a criança ela consegue se adaptar, ela consegue ter essas habilidades que, para muitos de nós, acontece de forma contínua. Nas famílias acontece de forma natural, mas tem famílias que não têm esse hábito da leitura, do incentivo à leitura. Aí tem a partezinha que mostra ele lendo um livro, assim, foi o que me pegou mais, foi essa questão da leitura. E quando o amigo vai sair da casa dela, lendo. Como a Lina falou lá, né, no início, a gente, como ela falou no depoimento, e não só isso, como também, né, a questão da criança, ela ia ao supermercado fazer uma feira com a família, mas uma família acolhedora, coisa que ela nem imaginava de origem, então ela se sentiu como se fosse visitar o bicho dentro no Rio de Janeiro. Né? Se a gente imagina, né, a diferença que se faz, simples da feira, né, aquele depoimento lá, e a criança simplesmente chegar para ele dizer a emoção que está sentindo nesse simples ato de fazer uma feira que, uma vez, às vezes, passa despercebido, né, da população. Catolino, o que te pegou? O que me pegou foi um depoimento de uma família de origem, que a gente falou bastante, né, da família acolhedora, mas a gente também não pode esquecer que o nosso trabalho não é só formar a família acolhedora, é a gente trabalhar de origem também. E o nosso objetivo é que a criança retorne para a sua casa, para a sua família de sangue, né, como a gente pode falar. E nesse depoimento, a mãe, era só ela e a filha, ela estava passando por uma situação que necessitava de tratamento, e aí, de início, ela ficou bem rebelde. Não, eu vou tirar meu filho de mim, mas depois ela percebeu, inclusive ela fala o seguinte, não foi um acolhimento só para minha filha, foi um acolhimento para mim também, porque a equipe trabalhava com ela, a equipe encaminhou ela para o tratamento que ela precisava, e foi conversando, e ela demonstrou, não, eu quero ficar com a minha filha. Então, ela fez tudo o que precisava, todos os tratamentos, toda a mudança que ela precisava na vida dela para poder receber a filha dela de volta. E um detalhe importante que vale a gente falar, quando a criança está na família acolhedora, ela não vai se desvincular totalmente da sua família de origem. Existem encontros, existem conversas, e a família de origem vai saber como aquela criança está se comportando lá, vão ter essas conversas para poder saber como está sendo o desenvolvimento e se a família vai ter condição de receber ela de volta.
E nesse depoimento ela falava isso, quando ela encontrava a filha nesses seus encontros, ela via que a filha estava de penteado, estava com uma roupinha que ela tinha dado para a criança, então era um momento assim, que ela via que a criança estava sendo bem cuidada só no período que ela estava se restabelecendo. Então, eu achei bem marcante, né? A gente até comentou que foi um depoimento assim bem interessante. Não temos ainda famílias aqui que a gente esteja acompanhando, porque a gente começou agora, esse ano, mas inclusive, estamos, como o Josa falou, agradecendo a oportunidade de estar aqui no podcast para poder divulgar o nosso trabalho. E o nosso trabalho inicial é formação de famílias, divulgar. Família acolhedora é o nome do serviço, mas como o Lívia falou, não necessariamente famílias, pessoas também. E se vocês souberem, ou quem estiver nos assistindo, conhecer alguém que se interesse, procura a gente no endereço que Lívia disse, do lado do Mercado Público, no antigo prédio do CAPS. A gente vai estar lá. Também tem o nosso Instagram nesse... Eu acho que nosso pode WhatsApp, colocar, né? Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Pode mandar uma mensagem, diz onde você está e a gente faz uma visita lá para poder apresentar o serviço, para poder contar direitinho, tirar todas as dúvidas que possam surgir, porque o nosso objetivo é formar famílias para poder estar inserida no serviço de acolhimento. Aí vocês querem destacar algum ponto, alguma fala que vocês não falaram? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, vocês podem ficar. Tem mais dúvidas? Pode falar. Pode ser que isso seja uma adoção, que pode ser que, por exemplo, a família de origem não consiga se estruturar e essa pessoa pode se encarar com adoção. Pode ser que a família acolhedora faça essa adoção, caso queira. Não. Algo que Então, um dos critérios do serviço de acolhimento familiar é aquela família ou pessoa, ela não está cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção. Porque a gente sabe que agora a adoção, ela é nacional, existe um cadastro, é burocrático, não é só, eu gostei dessa criança, quero para mim, vou registrar. E quando essa pessoa, ela já tem essa consciência que ela não pode estar cadastrada nesse Cadastro Nacional de Adoção, mesmo que aquela criança ela não possa retornar para sua família de origem, ela vai para uma pessoa que esteja cadastrada no Cadastro Nacional, não para a família acolhedora. São programas diferentes. Então, acolhimento familiar nunca vai poder adotar. Se ela tem a intenção de adotar, ela não pode fazer parte desse serviço. Caso, em algum momento da vida dela, ela está acolhendo várias crianças, porque pode acontecer, ela acolheu uma, acabou aquela criança, foi para a sua família de origem, e aí ela está disponível novamente, e aparece outra criança, ela vai e acolhe novamente, mas aí, de repente, surgiu aquela vontade de adotar. Então, ela se desvincula, ela sai desse cadastro de serviço de família acolhedora e ela pode se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção, mas os dois não podem acontecer. Pode falar. a família escolhe a criança. Eu acho que vocês vão ver várias crianças vocês escolhem essa criança para a família X, é isso? São as famílias que escolhem, não, quero para a família X ou isso? Não, inclusive já tem, viu, Cláudia? Já tem. Cláudia, a família escolhe o perfil. Escolhe o perfil e dentro daquele perfil aí a gente vai e direciona para unir. O perfil, idade, sexo. Por exemplo, como a gente falou, tem uma família, uma moça que ela disse assim, eu queria, se aparecer alguma criança autista, eu queria. Então, esse perfil, não a criança pessoa, mas o perfil daquela criança. Algumas características. Mais perguntas? Pode A falar. respeito do tempo, eu vi que aqui é de 6 a 18 meses, né? Mas isso pode ser. Pode ser menos, como pode ser mais. Vai depender de cada situação. Como a gente vai fazer esse acompanhamento, a gente vai enviando para o judiciário os relatórios de como está sendo o processo da família de origem, o tratamento deles e como está sendo a convivência da criança lá, naquela família. E de acordo com esses relatórios, com as visitas do judiciário, quem determina esse tempo. Inclusive, a gente viu um depoimento, eu acho que era um adolescente, se não me engano, de 16 anos. Aí ele cumpriu os 18 anos, estão na família acolhedora.
Aí, a partir dos 18 anos, já não se enquadra mais no serviço de acolhimento familiar. Essa família acolhedora cedeu uma parte do terreno para que esse jovem ele construísse sua própria casa lá. E agora ele mora do lado da família acolhedora, mas porque ele fez os 18 anos e ainda não conseguiu voltar para sua família de origem. Ele entrou com 16, saiu com 18, e a família acolhedora cedeu uma parte do terreno para ele construir uma casa. Esse vínculo permanece ali. Em outros casos, a família acolhedora ela se torna padrinho de alguma criança. Sexta-feira, a gente foi para um congresso lá em Esperança, do regional mesmo, e trouxe um depoimento da cidade de Matinhas, se eu não me engano, que a família acolhedora, era 3 crianças, a família acolhedora se tornou padrinho do mais novo. E, tipo, é um vínculo que ele pode permanecer, dependendo de cada caso e cada particularidade também. Coisa importante também, Cláudia, é que a família acolhedora ela não pode influenciar em algumas, por exemplo, digamos, a religião. Se a criança ela vem de uma família, da família, digamos aí, família biológica, ela tem uma certa religião, a família acolhedora ela não pode influenciar na mudança, por exemplo, da religião, como também em outros contextos, como tatuagem, por exemplo, alguma coisa que fique para sempre. Como o batismo, por exemplo. Respeitar a história da criança. Não só respeitar, mas como a família acolhedora entender que a família de origem vai precisar estar na rotina da criança. Então, nunca achar que essa família acolhedora vai ser o pai e a mãe. Não, eles vão ser, como o Lívia falou, como padrinhos, tios, e até um depoimento que a gente viu, ele preferia ser chamado de amigo, dizia para o casal, vocês são meus amigos e eu sou o amigo de vocês que está... Então, é mais essa perspectiva, não de pai e mãe, mas de cuidadores, de amigos, de padrinhos, de tios, nessa perspectiva mais. Não é aconselhável chamar de filho, de pai, seria tia, amigo, ó, já para não criar vamos aqui isso. A família acolhedora achou que se equivocou. Se dispôs, mas ainda deu um mês, 2, não era isso que eu queria. Como é que faz esse processo de... Ela pode se desvincular e essa criança adolescente é encaminhada para outra família acolhedora. Por isso que é todo um preparo mesmo, para saber se aquela família realmente quer aquilo, se aquela família realmente está apta. Tem uma formação também fornecida pela equipe e esse acompanhamento frequente. Sempre que a família ou a pessoa precisar mandar uma mensagem, a gente vai estar ali 24 horas disponível para atender essa demanda. E pode acontecer, não só como você disse, não era o que eu pensava, mas às vezes acontece, inclusive a gente viu o depoimento, alguém faleceu da família ou está doente e realmente não vai mais ter como cuidar daquela criança. Acontece, imprevistos podem acontecer, a vida acontece de forma que a gente não espera. E aí aquela criança sai dessa família acolhedora e vai para outra família acolhedora. Por isso que a gente disse que esse período de tempo, de 6 a 18 meses, não é algo engessado, porque pode acontecer qualquer coisa. Então, vai ser de acordo com cada perfil, com cada demanda, com cada situação que vai acontecendo. E isso pode acontecer. Perfeito, isso é ótimo. Por exemplo, nós com a família de origem tem 2 crianças, né? Sim. Uma mesma família, a cultura pode pegar 2 crianças. Sim. Se for grupo de irmãos, sim. Só não pode, por exemplo, uma criança de uma família, um menino de outra família, essa família acolhedora, família acolhedora, acolher a junto ao mesmo tempo. Só pode pôr em casa de grupo de irmãos. Inclusive, é indicado que não separe os irmãos. Por isso que quando a gente falou a questão da renda, que ela perguntou, quando são 2 crianças, são 2 rendas, são 2 valores, 2 subsídios que vão porque é para as necessidades de cada criança. Isso pode acontecer em só apenas de curto prazo ou de longo prazo também? De longo prazo também. Vai depender da particularidade daquele caso, daquela criança, daquela família de origem também. Fiquei muito curiosa também para saber, assim, né, se tipo uma pessoa de idade quer adotar uma criança, acolher. É verdade, porque se uma pessoa, né, quer acolher uma criança,
só que essa pessoa tem uma certa idade já avançada, de idade já pode? Ou tem uma Se idade? ela estiver apta a fornecer os cuidados necessários para a criança, sim. Se ela conseguir levar na escola, conseguir pegar, participar das reuniões, da formação, se ela conseguir manter uma rotina estável e apta para aquela criança, sim, não tem um critério de idade. Só os 18 anos para cima, 18 para cima, pode. O objetivo é acolher bem. Acolher bem É. com todos os direitos que a criança necessita. Então, o objetivo é esse e o objetivo maior é ela voltar à família de origem. Ela conseguindo dar todo o cuidado, fazer uma refeição, ou se ela não faz, ela vai comprar, mas que a criança tenha uma refeição, tenha um banho, uma ida à escola, ao posto de saúde, não tem Disponibilidade, restrição né? de idade. Afetiva e emocional para o acolhido. Vocês têm algum ponto mais que vocês querem tocar que a gente não falou? Não, Acho que a gente falou tudo. Vocês têm mais alguma dúvida? Se quiserem, bem, Pode perguntar. eu quero agradecer a vocês, né, por ter cumprido o compromisso com nós e ter tirado esse tempo para vir aqui fazer essa gravação que nós foi muito importante. Não só para nós no podcast, mas também para a galera que fica assistindo de casa. É muito importante saber dessa informação, porque eu particularmente não sabia. De muitas coisas aqui eu não sabia, né? Então, é um ato de, tipo, gratidão a vocês, viu? E é isso. nós que agradecemos a oportunidade de ser o seu espaço. Nós sabemos que a rotina acaba sendo muitas vezes puxada e tá todo mundo aqui para nos receber também. Foi muito gratificante. Sim, galera, você não pode falar. Como eu já disse, né? Eu quero agradecer a vocês e parabenizar por esse trabalho bacana, né? E a Cláudia aí, como responsável, por ter aberto esse espaço para a gente e dizer que muito bem estruturado, né? Eu, com certeza já tenho visto o material de vocês, né? Trabalhando junto e ao vivo, né? Vindo aqui e a gente vê que o material de uma seriedade muito grande e dizer que continue esse trabalho, que é bastante importante e necessário, né, na ajuda da sociedade. Eu queria agradecer também. E agradecer também em nome da nossa coordenadora, como eu já disse antes, Mauriceia, ela está lá na nossa sede, ela está atendendo outros compromissos que a gente já tinha agendado também, então a gente dividiu a equipe para dar conta de tudo. Parabenizar o professor, parabenizar os alunos, um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. E mais deixar de parabéns. Parabéns para vocês também, essa dedicação de estarem aqui, um trabalho muito organizado. E agradecer de uma forma geral, né, a partir da gestão, né, Sim. o Deleuze, o Pinho, a Rosanilha, que é a secretária da Ação Social, e Romênia também, que é a nossa supervisora, está sentando aquele suporte. Inclusive, ela veio aqui também. Justamente. E Maurício, né, não vou estar aqui porque está com outras demandas, mas em nome de toda a equipe que sem eles não estava acontecendo aí esse projeto. E para a galera de casa, curioso para saber sobre isso aqui, sobre esse plano feito, querer saber mais, né, profundamente, vocês procuram, vou mandar o... Você tem PDF? Sim. Tem. Pode me mandar. Já manda agora. Perfeito. E para a galera, né, para a galera que quer, né, saber mais informações sobre esse projeto, vai estar na descrição. E é isso, galera. Tá endereço tudo certinho. E também sigam nas redes sociais, né? Aqui tem o Instagram. Ponto Refúgio. Seu Instagram vai estar passando aí na tela, na descrição também. Pegou? Pronto, vai estar passando aí na tela, né? Essas informações. E é isso. Se inscrevam aqui no canal, podcast, ZetaCast. Olha, do Zeta. Eita! Se inscreva no canal do ZetaCast. Ativa o sininho. Deixa o like, comenta aqui bastante. Ideias também que vocês queiram saber. E compartilham com seus amigos em redes sociais, vizinhos. E sigam nós também no Instagram, tá bom, gente? Porque lá também tem bastante novidades. E é Muito isso. obrigada. E obrigada a vocês, viu? Não,